Enorme a expectativa para o jogo desta quarta-feira, 9h30 da noite, em Avejaneda, aqui pertinho de Buenos Aires. Estou aqui em Buenos Aires. Avejaneda fica aqui da região central do Obelisco, que é um ponto turístico muito conhecido da capital argentina. 7, 8 quilômetros, é muito rápido, é bem perto, está dentro ali da região metropolitana de Buenos Aires, o município de Avejaneda, que abriga o Racing e o Independiente, os dois times mais importantes da região. Tem outros times por ali, mas são os dois grandes, evidentemente. O Racing é o adversário do Flamengo nessa quarta-feira, na semifinal da Copa Libertadores, cercada de uma enorme expectativa, e muito está se falando sobre a atmosfera que o Flamengo vai enfrentar no estádio Domingos Perón, no estádio El Cilindro, como é conhecido, estádio inaugurado em 1950, mesmo ano da inauguração do Maracanã, que já recebeu mais de 100 mil, 110 mil torcedores, hoje recebe 60 e poucas mil pessoas, e é o que deveremos ter nessa quarta-feira, nesse jogo. Mas afinal, o Flamengo deve temer esse desafio, deve temer o estádio? Faz sentido isso? O Flamengo não tem condições de se impor jogando no cilindro, como já vimos em outras ocasiões? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, que tem um apoio da Kraken. É isso mesmo, você sabia que o Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou nos 15 últimos anos? Pois é, a Kraken ela está em mais de 100 países, mais de 15 milhões de clientes, e ela trabalha com o Bitcoin e oferece ainda mais de 490 criptomoedas. Você pode negociar dólar rendendo 5,5% ao ano, você tem atendimento em português 24 horas por dia, aqui, aí no Brasil, não aqui, porque estamos aqui na Argentina, e você tem várias possibilidades com a Kraken. Então, entre em contato com a Kraken, acesse esse QR Code na tela, ou então o link no primeiro comentário fixado, e a promoção do canal. Se você investir $200, ganha $10 em Bitcoin. Então, entre em contato com a Kraken, acesse esse QR Code na tela ou o link no primeiro comentário fixado. A Kraken apoia o nosso jornalismo e o Bitcoin está bombando, então vai nessa que você pode se dar bem. Gente, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a questão da escalação do time do Racing. O Racing, segundo as especulações aqui dos colegas da imprensa argentina que acompanham o dia a dia do clube, que conhecem bem a rotina do Racing, deverá mesmo ter Balboa como um segundo centroavante ao lado de Adrian Maravilha Martínez, que ficou muito isolado no jogo do Maracanã, né? Muito distante do restante do time. O Racing ficou muito tempo, depois daquela pressão inicial, muito tempo recuado, e o Martínez pouco pôde ser acionado. E a presença do Balboa seria para dar mais presença de área, né? Ocupar mais a área do Flamengo. Muitos cruzamentos devem acontecer, muita bola na área e muito chuta-chuta. É um time que finaliza, já falei isso várias vezes, assim que tem oportunidades. No Maracanã não teve tantas, exceto por aquele período no começo do jogo, alguns fragmentos do jogo, mas a tendência é que jogando em casa consiga criar mais, evidentemente. Então a tendência é que o Racing, de fato, como eu falei no vídeo anterior, que você pode clicar aqui em cima para ver, para acessar e assistir, é jogar com uma linha de 4, com o Rojo e Colombo na zaga, já que ele não tem o Pardo, que já estava machucado, e o Sousa, que se machucou numa entrada com o braço do próprio Rojo, né, nos instantes finais do jogo do Maracanã. Na lateral direita, cresce aqui, entre os argentinos, a expectativa pela presença de Mura e não Martirena. Martirena, lateral uruguaio, que veio do Liverpool de Montevidéu, que foi muito bem na Copa Sul-Americana ano passado, inclusive na final contra o Cruzeiro. Jogador que apoia muito. O Flamengo até já andou interessado nele lá atrás, tudo, mas não formalizou nada. Quando estava por vender o Wesley na época, né? Acabou contratando o Emerson Royal, já tinha o Varela. Mas o Martirena possivelmente vai ficar de fora e o Mura vai jogar. O Mura guarda mais a posição, é mais marcador. Seria uma maneira de, não tendo um terceiro zagueiro, ter uma linha defensiva um pouco mais sólida, já que o Rojas, pelo lado esquerdo, avança bastante. E o Solari faz bem ali o lado direito, que é o atacante por aquele setor. O meio campo com Zuculini, Almendra e Nardoni, que deve ser a grande novidade. Jogador bom, hein? Fica de olho, que bate bem de fora da área, bom jogador, forte, volante técnico, um jogador bem interessante, que o Racing até pode ser que venha a vender amanhã ou depois para um time lá do exterior. Ele tem 23 anos. Chegou até a jogar junto com o Aníbal Moreno, que hoje está no Palmeiras. Eu acho até que o Palmeiras comprou. O Moreno é um bom jogador, mas acho que o Nardoni é melhor. O Palmeiras não pegou o melhor dos dois, não. Opinião apenas. Então, na frente, Solari, o Maravilha Martínez e possivelmente o Balboa. Então, pode ser essa a escalação da equipe do Racing. O Flamengo está atento a isso, né? Atento a todas essas possibilidades, estudando mais ou menos o que ele deverá encontrar com relação à postura do adversário, escalação, postura tática e tudo mais. Mas muito tem se falado sobre a pressão do cilindro. É claro que vai ser uma pressão muito grande, isso aí não é para se tratar com desdém, seria um suicídio
porque é claro que vai haver pressão, é claro que a equipe do Racing está mobilizada. O Racing não chega a uma final de Libertadores desde a sua única conquista, 58 anos atrás. Não chega a uma semifinal como essa que está disputando há 28 anos. Ou seja, é muito tempo afastado dos momentos decisivos da principal competição do continente, que é o desejo de todo torcedor. E aqui na Argentina, muito mais do que no Brasil, já desde os anos 60, há uma obsessão pela Libertadores, que aqui no Brasil começa mais no final dos anos 70, para o começo dos 80, ali quando o Cruzeiro vence em 76, depois o Flamengo em 81, vem o Grêmio 2 anos depois. Mais adiante nos anos 90 em São Paulo, e a coisa vai crescendo. Os títulos do Santos, no início dos anos 60, são nos primórdios da Libertadores, sem tirar o mérito, pelo contrário, duas grandes conquistas do Santos, mas depois os brasileiros passaram a não dar tanta importância para a competição. Uma série de problemas que aconteciam também, era outro mundo, outra situação. Na época, gente, o mais importante era ser campeão estadual, né? Diga-se de passagem. Não tinha nem campeonato brasileiro, não existia campeonato brasileiro. Existia a Taça Brasil, que era o embrião da Copa do Brasil, e depois, na canetada, no fax, aí, alguns clubes ganharam como o rótulo de campeão brasileiro, que não é campeão brasileiro coisa nenhuma. Isso é outro torneio. Isso é uma coisa patética, mas isso é outra história que não vem ao caso. Isso aí não é o que está na pauta. A questão é o seguinte: o Flamengo tem sim condições de se impor diante do Racing. Se fizer um grande jogo, se for um time valente, se for um time que não se intimide, se for um time frouxo, aí pode ter certeza que vai ser eliminado. Mas se for um time competitivo e tem condições para isso, o Flamengo pode sim passar pelo Racing, por que não? Vai ter espaço para jogar. O Racing jogando dentro da área do Flamengo, dentro do campo do Flamengo no começo do jogo, vai dar espaço. É questão de saber sair da pressão, trabalhar, construir as jogadas ofensivas e aproveitá-las. Repetir o índice de aproveitamento das chances criadas apresentado contra Botafogo e Palmeiras agora recentemente, quando o time finalizou nos 2 jogos 19 vezes e fez 6 gols. O que dá praticamente uma média de 1 gol a cada 3 arremates, uma média excepcional. E contra 2 adversários difíceis. O Botafogo jogando em casa, no seu piso de plástico, no gramado sintético, no piso sintético. Atual campeão da Libertadores e brasileiro. Claro que o time passou por transformações, mas é um time forte, mesmo com os desfalques que tinha, jogando em seus domínios contra o seu grande rival, quando se mobiliza para isso, né, para enfrentar o Flamengo. E o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, né? Outro dos elencos mais caros da América do Sul, junto com o Flamengo e depois o River Plate, digamos. O Botafogo também, né? São os elencos mais caros. Mas enfim, o Flamengo tem condições. Ah, mas o Costas, o Gustavo Costas falou isso, falou aquilo. Gente, não dá para levar o pé da letra que ele fala também. Ele é meio falastrão, tenta motivar a torcida, os jogadores com esse discurso. É um técnico muito à moda antiga, mas que tem de fato no seu ponto forte a capacidade de mobilizar os seus jogadores e a torcida. E é o que ele está fazendo. Então, quando ele fala, vamos matá-los, não significa que vai matar literalmente alguém. Vamos eliminá-los, vamos passar por eles. Não dá para levar tudo ao pé da letra, né, gente? Um pouco também de razoabilidade, né? Se ele não está sendo muito razoável, sejamos nós, pelo amor de Deus. E ele, quando ele fala que não está ligando se a Conmebol vai punir, não é para jogar coisa no campo, é para que eles façam um recebimento, uma entrada em campo impactante, como foi a do Corinthians, do jogo contra o Corinthians no ano passado, quando o Racing eliminou o time paulista. Tá? E também aconteceu algo parecido na véspera, quando o River Plate recebeu o Atlético Mineiro, mas tinha que vencer por pelo menos 3 gols, havia perdido por 3-0 em Belo Horizonte e ficou no 0-0, o Atlético foi a final, o River ficou pelo caminho. Mas o Racing conseguiu passar pelo Corinthians, e aquele impacto daquela entrada em campo, aquilo que teve grande repercussão, gerou o quê? Uma punição da Conmebol. No jogo contra o Bucaramanga, na fase de grupos da atual edição da Libertadores, o Racing jogou sem público por uma punição. Então tem punição em dinheiro, ficar sem público no jogo e tal. O que ele está dizendo é isso. Não me importa a punição da Conmebol. Vamos com tudo, fazer a grande festa, uma grande pressão em cima do Flamengo, que é o adversário, e depois ver como é que fica. É isso que ele quer dizer. É muito fácil entender se prestar um pouquinho de atenção nas coisas. Não estou aqui defendendo ninguém, não. Só estou tentando explicar o contexto, que houve muita exploração sensacionalista, como se alguém estivesse mandando matar alguém. Não se trata disso, vamos com calma. Aliás, os jogos aqui na Argentina não tem sido problemático para o torcedor brasileiro, tomara que seja novamente assim. Lá em La Plata a torcida do Flamengo voltou. A do Fluminense teve recentemente aqui no jogo contra a equipe do Lanús na Sul-Americana, e tivemos um problema sério em 2023 com torcedores do Boca, né? Na praia, assaltados e tudo mais, mas não houve nenhum tipo de represália, vingança, nenhum problema aconteceu que a gente tenha tomado conhecimento. E aí vamos lembrar o seguinte: o Flamengo tem condições de se impor? Tem, o Flamengo fez isso. Agora há 3 anos, quando foi campeão da Libertadores, eliminou na semifinal o Vélez, vencendo por 4-0. E o Cacique Medina, que era o técnico do Vélez Sarsfield, mandou até esburacar o gramado, você se lembra? Para o gramado não ficar tão bom, que o Flamengo era um time mais técnico, então ele queria dificultar o jogo da equipe brasileira. Tomou de 4-0. 3 gols do Pedro, 1 gol do Everton Ribeiro.
uma grande atuação do Gabriel Barbosa, inclusive naquela noite no estádio José Amalfitani, aqui em Buenos Aires. Então, se o Flamengo fez isso naquela ocasião, ele pode, não digo ganhar de 4-0, pode ganhar do Racing, pode fazer um bom jogo, pode, nem precisa ganhar, basta um empate, né? E até perdendo por um gol tem a chance de ir para os pênaltis. Então, não é uma situação para ficar também apavorado, é para respeitar o que vai acontecer. Vai ter muita pressão, uma grande festa, uma torcida fanática, faminta pelo título, pela classificação para a final, o time também. Então tem que levar a sério, competir, dividir todas as bolas, jogar com muita seriedade e colocar a técnica superior do Flamengo em campo. Se isso acontecer, o Flamengo pode sim vencer o jogo e sair com a classificação, como fez jogando há 3 anos, também em semifinal, contra um time também azul e branco, também aqui de Buenos Aires, aqui da Argentina, que foi o Vélez, que foi eliminado pelo Racing justamente na fase anterior. Então, sem exageros, tem um pouco também de exagero nisso, criando uma fantasia como se fosse impossível. É como se alguém dissesse que é impossível ganhar do Flamengo no Maracanã, e outras equipes já ganharam do Flamengo no Maracanã. É difícil, é mais difícil, pela atmosfera, pela torcida, ou ganhar do Corinthians em São Paulo, ou ganhar de qualquer adversário jogando em seus domínios, é sempre mais difícil, mas não significa que seja impossível. E o Flamengo nem precisa vencer, ele pode apenas empatar, né? Então, vamos tentar encarar isso de uma maneira um pouco mais realista e menos, digamos assim, exagerada, né? Tem exagero rolando por aí. Muito bem, gente. E a Kraken apoia esse vídeo. Você pode acessar o link no primeiro comentário fixado, o QR Code na tela, para fazer o seu investimento em Bitcoin. A Kraken, que está aí em mais de 100 países, mais de 15 milhões de clientes e com a promoção que você já viu ali do canal. Aproveite então. A Kraken apoia o nosso jornalismo, está conosco. Então, se você quer investir em Bitcoin, essa é a oportunidade. A Kraken tem até aquelas plaquinhas na beira do campo em jogos da Premier League, se vê o tamanho, o porte da organização. Então, gente, a próxima live que nós teremos será na quinta-feira, depois do jogo entre Palmeiras e LDU. Nessa quarta-feira, depois do jogo entre o Flamengo e o Racing em Avejaneda, eu vou ao coletivo do técnico Felipe Luiz, do técnico finalista ou eliminado, né, dessa Libertadores da América, e vou gravar um vídeo como esse para falar do jogo. Você vai encontrar esse vídeo na madrugada de quarta para quinta-feira, ou no amanhecer da quinta-feira, e a live para falar dos 2 jogos na quinta-feira à noite, tá? E eu conto com a audiência de vocês. Também quero aqui convidá-la a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. S1 Live, você se inscreve no canal, você participa do Clube de Vantagens, você concorre à camisa oficial toda segunda-feira no programa Na Área, segunda às 11 da manhã. Tem também a edição de sexta-feira, eu participo das 2. E você se inscrevendo no canal, você vai ter as notificações para acompanhar todas as lives, todo o conteúdo do canal S1 Live no YouTube. Tem lá o André Rocha, tem também o Bernardo Ramos, é uma galera muito boa. Todo dia tem live às 11 da manhã. Então inscreva-se no canal S1 Live e participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode também entrar no bolão se for do Clube de Vantagens e vai mandar superchat nas lives da S1 Live sem ter que pagar. Então vale muito a pena. Vai nessa. Lembrando também que na descrição do vídeo você encontra os links para o canal de cortes e para o Clube de Membros. Você participa do canal do Clube de Membros, apoia nosso trabalho e se inscreve no canal de cortes, onde você tem o melhor das nossas lives. E também destacando do primeiro comentário fixado o link para o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol, e para o uso 360, canecas e camisetas Eu Odeio a Data FIFA. Você encontra o cupom Data FIFA para te dar desconto na compra desses produtos, e o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Use 360. Acesse o QR Code que está na tela ou o link no primeiro comentário fixado. Então é isso, galera. Nos encontramos durante o dia com vídeos aqui no canal e ao vivo na live na noite de quinta-feira, depois da partida que vai definir o segundo finalista da Copa Libertadores da América, para falar das 2 partidas semifinais: Racing e Flamengo, Palmeiras e LDU de Quito. Saudações!